missão do Pai de ser o primeiro missionário a levar as boas novas do Evangelho. Amado, nós temos um Cordeiro, sacrifício de Cristo. Por isso que João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus. Ele não diz eis o carneiro, ele diz eis o Cordeiro. O carneiro é o Pai e o Cordeiro é o Filho. Eis o Cordeiro, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E dentro disso, meus amados, existe um conceito maravilhoso na Páscoa, que Jesus Cristo de Nazaré, ele realmente, ele tem na nossa vida a restituição, ele tem o pagamento da nossa dívida. Foi porque o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário, é que a Bíblia diz que os nossos pecados que faziam iniquidade entre nós e Deus, disse que todos nós pecamos, Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos nós estamos separados por causa do nosso pecado, mas o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e você pode chegar-se até Deus novamente, louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que esse Cordeiro Pascal, Jesus, ele pagou a penalidade do nosso pecado. E nós temos uma boa nova. Quantos gostam de boas novas aqui? Temos uma boa nova para nós. A sua morte foi aceita por Deus. A morte de Jesus foi aceita por Deus. O Cordeiro de Deus, a sua morte foi aceita por Deus. Como que você pode dizer que a morte de Jesus foi aceita por Deus? Porque Jesus ficou 3 dias no sepulcro. E a Bíblia diz que ele levou o seu sangue até o Pai, dizendo: Pai, aqui estão as pessoas que eu morri por eles. E o Pai aceitou o sangue de Jesus. Por quê? Porque Jesus voltou, ele saiu daquele túmulo, ele saiu e deixou a porta aberta daquele lugar, porque Deus aceitou o sacrifício de seu Filho. Louvado seja o Senhor. Essa é a primeira verdade do Evangelho. A segunda da verdade sobre a Páscoa é que nós devemos comer do Cordeiro com uma postura de peregrino. Irmãos, nós somos peregrinos. Sabe como eles comiam a Páscoa? Agora imagina comigo um judeu veio, não é? Cortou aquele cordeirinho, pegou o sangue, foi no umbral da sua porta e passou no umbral da sua porta aquele sangue. Depois ele pegou aquele cordeirinho morto, você pode ver ali na figura depois, aquele cordeirinho morto, ele pegou aquele cordeirinho morto e ele levou até a sua casa para comer com a sua família aquele cordeiro que sacrificou a sua vida por ele. Qual é a figura para nós como igreja? Que quando você come do cordeiro, quando você passa o sangue de Jesus sobre a sua casa, você vai pegar aquele cordeiro e vai levar para dentro e vai assá-lo. Vai ser um churrasco que todos vão comer. E diz a palavra de Deus que você vai comer numa postura de pressa. Quem é cristão vai saber disso agora. Quantos cristãos nós temos aqui essa noite? O cristão não tem nessa terra o seu lugar final de moradia. Assim como Israel não tinha no Egito o seu lugar de moradia, mas Deus tinha preparado Canaã, a terra prometida, por isso que eles tinham que comer com o cajado na mão, vestido, de sandália no pé, apressadamente, como dizendo: eu não sou do Egito, eu não pertenço ao Egito, o meu Deus tem uma terra chamada Canaã, e eu estou indo embora do Egito, louvado seja o Senhor. Assim o cristão tem que comer de Jesus todos os dias. Eu não sou dessa terra, essa terra eu não vou levar nada, não tenho casa nesse lugar. A minha casa está nos céus, onde Deus aguarda um lugar para mim. E eu vou comer com o cajado na mão, eu não vou ficar comendo dessa terra, eu não vou ficar guardando tesouro nessa terra, da qual eu não vou ficar. Todos nós um dia estaremos com Deus, então todos nós, com Deus, se vamos estar, somos peregrinos nessa terra. Olha para o seu irmão e diz assim: meu amigo, diga para ele, diga assim: meu amigo, você não adianta, você não leva nada desse lugar. Você é um peregrino. Quantos peregrinos estão aqui? Pode dizer amém. Quantos pode dizer glória a Deus? Quantos tem um cajado na sua mão, dizer: eu não sou dessa terra, eu tenho um lugar melhor para mim? Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, dizendo: eu tenho um lugar melhor para a minha vida. Aleluia. A terceira verdade que nós encontramos nessa passagem
é que tinha um simbolismo, que era o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Êxodo capítulo 12, verso 12, abre a Bíblia lá comigo, Êxodo 12, verso 12. A Bíblia diz: e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito. Verso 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A palavra de Deus diz que todas as casas que não tivesse o sangue lá no Egito, nas pragas, as 10 pragas, todos que não passaram o sangue do Cordeiro na sua porta, a morte atingiria aquela casa. Queridos irmãos, eu tenho uma mensagem para você, e ela é extraordinária. Não é o nome do pastor James que vai levar você ao céu. Não é o nome de bispo fulano de tal. Não é nome de padre nenhum. E também não é nome de apóstolo nenhum. Se você não passar o sangue do Cordeiro na tua casa, na porta do teu coração, na porta da tua família, não haverá salvação. Só há salvação para aqueles que tiverem o sangue de Jesus dentro da sua família. A palavra de Deus diz para nós que a marca seria o sangue. A Páscoa fala de sangue. Ela não fala de chocolate, ela fala de sangue. Você teria que passar o sangue na porta da sua casa. E a festa seria chamada de Pessache, que é passagem, que significa: o anjo da morte passou e a minha casa foi liberta, porque tem o sangue do Cordeiro, louvado seja o Senhor. O anjo da morte passou, mas a minha casa foi salva, foi coberta. À meia-noite, diz a Bíblia, haverá um juízo sobre o Egito, e o anjo vai passar, e aonde estiver o sangue, haveria salvação, haveria cobertura, e o juízo não pegaria aquela casa. Simboliza o sangue de Cristo, derramado na cruz, para nos livrar da morte. O sangue de Cristo derramado na cruz, diz a palavra de Deus em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos são livres aqui? Digam amém. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. O que é que diz? Quem conhece o versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Cordeiro, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a... Por que Deus fez Israel fazer isso durante tantos anos? Para que eles soubessem que um dia um cordeiro iria morrer. Por que Deus fez Israel fazer isso tantos anos? Para que quando Jesus morresse na cruz do Calvário, fosse o símbolo para nós sabermos que haveria um cordeiro que morreria em nosso lugar. Que haveria um cordeiro, e nós teríamos que passar do sangue desse cordeiro sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Pastor, então a Páscoa é o quê? A Páscoa é o quê, pastor? A Páscoa é a festa que Israel fazia, a festa que lembra a saída deles do Egito para a terra prometida. É a festa, não tem nada a ver com chocolate. Então nós olhamos para hoje e diz: pastor, se essas são as 3 verdades, quais são as 2 mentiras? As 2 mentiras que nós encontramos na Páscoa hoje é que ela é uma simples festa pagã que nós encontramos ali fora. A Páscoa hoje é uma Páscoa comercial. A Páscoa